Nós vamos conversar com o professor Padre José Eduardo, da Diocese de Osasco, professor de Teologia Moral, que falou para o clero de Divinópolis sobre a ideologia de gênero. Padre, é um prazer falar com o senhor, seja bem-vindo, e não tem como a gente evitar as perguntas básicas mesmo. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma ideologia que pretende reformular toda a identidade humana, dizendo que ninguém nasce homem e mulher, mas o ser homem, o ser mulher ou ser qualquer outra identidade de gênero é uma construção social, uma construção cultural. E quando é que apareceu isso? De onde veio isso? A propósito de que isso apareceu? E o que é mais preocupante no universo da educação? Exato. Na verdade, as raízes históricas disso daí remontam já ao velho Marx. Nós poderíamos já ali encontrar alguns elementos dos quais a ideologia de gênero foi tirada. Mas, de um modo mais explícito, isso apareceu com algumas feministas na metade do século XX, de um modo especial depois da década de 70, e foi formulado em termos filosoficamente mais claros na filosofia da Judith Butler na década de 90 do século passado. Isso também está dentro de toda uma lógica da chamada pós-modernidade, com desfragmentação do sujeito, incapacidade de ter uma visão sintética da realidade, não é mesmo? Sim, embora a ideologia de gênero vai mais a fundo, porque ela nasce de uma convicção. A convicção de que a família é uma estrutura arcaica e precisa ser superada para que a civilização possa progredir. E não tem nela mesma uma contradição performativa? Porque para desestruturar o sujeito é preciso pressupor que haja o sujeito. Na verdade, não. Porque eles dizem, sobretudo na filosofia da Judith Butler, que o sujeito não está por trás da ação. Ou seja, a ação pela qual ele performativamente cria o gênero é uma espécie de ação avulsa que realiza todo o sujeito. Ou seja, ele é a sua performance. Como é que isso foi processado naqueles países que se encantaram primeiro com essa ideia? Olha, se os ouvintes, os telespectadores quiserem ver, podem assistir, por exemplo, O Paradoxo da Igualdade. É um documentário que está no Facebook de um experimento que fizeram na Noruega, um experimento de gênero, e depois eles foram observar os resultados disso. Uma sociedade mais desigual, com mais violência, com um maior índice de depressão, etc. Tal. Eles vão mostrando como, de verdade, a ideologia de gênero só causou mal aonde ela passou. No final das contas, é um ataque à família, à célula básica da sociedade, o conceito de família, papéis da família. Exatamente, porque é o jeito mais fácil de você subverter a família. Você esvazia o masculino e o feminino, e assim, estes que são os papéis básicos para a estratificação da instituição familiar, acabam se tornando volúveis, enfim, e portanto se tornando idôneos para que não haja mais família. Agora, isso aí, padre, é complicado para ser tratado na pastoral, envolve conhecimento de psicologia, tanto de filosofia. Como encaminhar essa questão na pastoral? Eu acho que é mais fácil do que parece. Quer dizer, nós precisamos alertar os pais, as famílias, os catequistas, os professores, de que estão querendo deseducar os nossos filhos, estão querendo doutriná-los de acordo com esse tipo de ideologia. E fazer com que os pais cuidem da educação dos filhos, mostrando que eles têm uma identidade, sim, independentemente daquilo que eles queiram fazer com a sua própria identidade, eles são livres para ter escolhas morais mais ou menos felizes, eles têm uma identidade, essa identidade é objetiva, é constatável e não podem ser expropriados dela. Agora, toda lei, ela parte do país, da federação, e nesse caso ela tem sido tratada, essa questão tem sido tratada em nível de municípios. A classe política está preparada para votar e entender dessa questão? Então, na verdade, a perspectiva de gênero estava presente no projeto de lei do Plano Nacional de Educação e foi derrubada lá.
Depois, o Ministério da Educação, através do CONAI, reintroduziu o mesmo tema nas câmaras dos vereadores e nas assembleias legislativas, fazendo com que a ideologia de gênero entrasse de novo nos planos municipais e estaduais de educação. Os legisladores, naturalmente, não estão preparados para tratar o assunto, mas na medida em que foram esclarecidos sobre isso, em muitos lugares, eles, entendendo a questão, barraram a ideologia de gênero. Mas é óbvio que isso é um ardil legislativo. O senhor disse que é uma das bandeiras de um movimento feminista, também tem escolas de filosofia por trás, vem de longa data, começando no velho Marx. Agora, hoje, quem é que levanta, na verdade, essas bandeiras no nosso meio? Nós temos um conjunto de ideólogos que forjaram a ideologia de gênero e utilizam movimentos como o movimento feminista, o movimento LGBT, para propagarem essas teses. O que esses movimentos não entendem é que essas teses vão contra as suas próprias bandeiras. Então eles acabam sendo usados por ideólogos que, na verdade, estão conscientes de que estão eles mesmos destruindo essas bandeiras que eles estão utilizando. A ideologia de gênero, na verdade, ela não vai fazer nenhum favor ao movimento LGBT, mas, pelo contrário, ela está se servindo desse movimento para se passar no nível político. É óbvio, porque se ninguém é homem e se ninguém é mulher, tampouco alguém pode ser homossexual, porque um homossexual, por exemplo, é um homem que gosta de outro homem. Então, se o homem 1 não é homem e o homem 2 também não é, como é que pode existir homossexual? Não tem homem, não tem mulher, não tem nem L, nem G, nem B, nem T, nem nenhuma outra letra, nem nenhuma outra identidade. Não é tão difícil de desmascarar o que está por trás disso. Não é difícil, basta a pessoa ter bom senso e entender que a ideologia de gênero não é um instrumento idôneo para causar igualdade ou para lutar contra o preconceito, porque ela simplesmente pulveriza a identidade humana. Não há muita inocência nessas questões. Tem dinheiro por trás de algum grupo que tem interesse em passar isso, padre? Obviamente, todo o trabalho de lobby é subvencionado por alguém. Então, é muito fácil a gente perceber que fundações e grupos que trabalham com esse tipo de lobby recebem sim subvenção. Difícil dizer de quem, a gente precisaria, investigar, mas um trabalho de lobby é subvencionado. Ô padre, quem quiser saber mais sobre o assunto, quais são os contatos, que dica o senhor oferece? Procurem na internet documentários acerca da ideologia de gênero. Eu mesmo tenho vários vídeos lá explicando a ideologia de gênero. Não falta material atualmente na internet. O endereço é o seu próprio nome? Pode procurar no YouTube, coloca lá meu nome, Padre José Eduardo, e vai aparecer alguma coisa. Ô padre, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista, por estar presente aqui no nosso meio de hoje. Obrigado. Eu agradeço pelo convite, pela hospitalidade e pela cortesia dos habitantes de Divinópolis, que são muito encantadores.